talvez começasse com uma quebra de protocolo. Doutora Cristina, se a senhora me permite, na verdade, eu tenho que fazer uma reclamação. Ai, meu Deus. Sim. Eu fui tão bem recebido, desde a hora que cheguei. Tive o prazer de conhecer o desembargador Géder Gomes. Eu tive a emoção e a honra de visitar o Fórum Rui Barbosa e a cripta do Rui Barbosa com o presidente Nilson Castelo Branco. Eu tive a possibilidade de interagir com várias pessoas, inclusive com o meu amigo, o doutor Edmundo Oliveira, que é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas com quem trocamos ideias com bastante afinidade. Então, e a impecável organização de todo esse fórum, e que é feito de uma maneira absolutamente calorosa e organizada. Então, a minha reclamação é que vocês me deixam uma obrigação de falar, de estar à altura de tudo isso. E eu não sei se estou, sem nenhuma falsa modéstia. A condecoração que também me foi concedida me coloca realmente numa situação de preocupação para poder atender à expectativa do fórum. Então, era essa a minha reclamação. Reclamação registrada. E eu começo, então, tratando meu tema de hoje, e eu tentarei fazer uma fala de uma maneira mais coloquial, e também de uma maneira em que a gente possa se sentir, tanto quanto possível, numa conversa. Aproveitar que estamos presentes, que estamos juntos aqui, e aproveitar esse contato humano que, por causa da pandemia, faltou tanto, às vezes, a gente nesses últimos tempos. E, então, de uma maneira coloquial que eu vou estar falando, e foi dessa maneira que eu vou apresentar a minha resposta ao tema sobre o sistema multilateral da ONU para gerar compromissos e soluções inovadoras aos desafios das políticas públicas. Eu queria começar falando um pouco do Brasil dentro do sistema multilateral. O sistema multilateral, o sistema ONU, completou ano passado 75 anos. O Brasil foi membro fundador da ONU, assinou, entre outros brasileiros, a Carta de Ingresso do Brasil da ONU, a doutora Berta Lourdes, e ela foi um dos poucos países que teve uma mulher como signatária do ingresso do país dentro da Organização das Nações Unidas. Então, nós somos membros fundadores desse clube, que é a ONU e o sistema multilateral tal como estruturado. E eu diria, com alguma informalidade, que nós podemos nos orgulhar muito do que foi o nosso trabalho e de que foi o nosso compromisso com o sistema multilateral nesses 75 anos. Né? Talvez de uma maneira bem simples, eu posso dizer que se nós fomos um dos melhores alunos da classe dentro do sistema multilateral. Né?
nós trabalhamos dentro desse sistema de uma maneira bastante compromissada, né? E o Brasil merece reconhecimento por isso. O sistema multilateral tem, tradicionalmente, 3 pilares, né, que são bastante, que se repete bastante como os pilares, os ditos 3 pilares da ONU, né, e nós demos contribuições a esses 3 pilares, contribuições bastante grandes. No pilar do desenvolvimento sustentável, né, o Brasil, no pilar do meio ambiente, né, nós nunca podemos esquecer a contribuição que o Brasil deu na Conferência de 92, que realmente colocou no centro do mundo, né, a ideia de desenvolvimento sustentável, a ideia que lá saiu, né, e o desenvolvimento sustentável com seus 3 pilares, né, o econômico, o do desenvolvimento econômico, o do desenvolvimento social e o ambiental. Vejam que o tema, antes de 92, tinha tido uma conferência, antes, a Conferência de Estocolmo, que se vinculou, onde foi levantado o pilar ambiental, onde o tema foi colocado, digamos, como um tema mundial, mas 20 anos depois, né, e demorou 20 anos, né, para que o tema voltasse de novo a estar no centro das atenções. E foi o Brasil que colocou esse tema de novo no centro das atenções, hospedando a Conferência do Rio, e depois com todos os compromissos que assumimos na área ambiental, né? São compromissos e compromissos internacionais que que nos vinculam, né? E aos quais e em relação aos quais nós muitas vezes somos cobrados, mas nós cumprimos os compromissos, nós estamos com os compromissos, assumimos todos esses compromissos. O outro pilar da ONU é o pilar de direitos humanos, né? E aqui também nós demos a nossa contribuição ao sistema, né? Uma grande contribuição ao sermos um país que aderiu a todos os instrumentos básicos internacionais de direitos humanos. E com uma dificuldade, né? Não é fácil, às vezes, para um país em desenvolvimento enfrentar todos os desafios que existem na área de direitos humanos. E o sistema tem, dentro da sua movimentação, da sua forma de trabalhar, ele aponta o dedo, né? Ele aponta falhas, e mesmo assim nós continuamos, né, participando do sistema de maneira extremamente aberta, né? Um exemplo disso é a maneira como a gente se abre aos relatores do sistema. Nós somos um dos países que tem um convite aberto aos relatores da ONU para que visitem o Brasil, né, quando queiram, né? A visita dos relatores da ONU para averiguar o que se passa, o que está acontecendo diante de alguma denúncia ou por qualquer motivo, nós temos o que se chama de uma standing invitation, e somos um dos países que tem essa total abertura ao sistema e que dele participa, e a nossa participação foi reconhecida recentemente ao sermos eleitos entre os membros do Conselho com uma votação muito expressiva, né? Muito expressiva, e
é outro pilar da ONU, dentro do qual nós participamos e contribuímos. Terceiro pilar, que é o da paz e segurança, é um pilar onde nós também fizemos contribuições muito importantes, né? E talvez a mais significativa e mais importante delas tenha sido a nossa adesão ao Tratado de Não Proliferação. Vejam que, no momento em que nós aderimos ao Tratado de Não Proliferação, nós éramos um país que estávamos numa espécie de grupo de países, né, que teria condição ou que teria capacidade científica, tecnológica, de tomar um outro rumo e desenvolver armamento nuclear, né? Nós não o fizemos, né? Nós demos essa grande contribuição ao Tratado de Não Proliferação, ao sistema de paz e segurança do mundo, né, ao aceitarmos que não teríamos armas nucleares, a assumirmos esse compromisso. Países, na mesma época, né, escolheram o caminho contrário. E aí não há nenhuma crítica à escolha de outros países, mas é somente para lembrar que, no final, na segunda metade dos anos 90, quando nós entramos para o Tratado de Não Proliferação, Índia e Paquistão, por exemplo, tomaram um caminho diverso, fizeram uma escolha diferente da nossa, né? Então, foi essa nossa grande contribuição. E agora, estamos por 2 anos no Conselho de Segurança da ONU, como membros eleitos, né, e com uma atitude de muito respeito à Carta, de muito respeito aos princípios e com um histórico de participação em missões de paz e segurança, que é invejável, né? Nós, das 72 missões de paz da ONU, nós participamos de 41, enviamos 55.000 tropas. Hoje chefiamos o Force Commander, o chefe da missão da ONU no Congo, é um brasileiro. Até há pouco tempo chefiávamos a missão marítima no Líbano e temos esse compromisso com o sistema ONU de realmente aportar recursos humanos, né, na garantia da paz mundial. E então isso talvez justifique a minha afirmação de que nós somos sim um excelente aluno, um excelente contribuinte, um excelente participante, né, do sistema multilateral. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, que é essa nossa grande contribuição ao sistema. E hoje, como está, então, o sistema, né, antes de tudo? O sistema, há muito tempo, discute-se que há uma crise no multilateralismo, né? Há vários grupos de trabalho para revigorar o multilateralismo, há várias discussões formais e informais, e toda uma procura para que o multilateralismo volte a funcionar e possa realmente desempenhar um papel diante das questões globais. Essa crise tem um movimento recente, é sobre ele que eu gostaria de me deter um pouco, né, na tentativa de superar
esse momento de crise e de avançar a Agenda 2030, mencionada pela doutora Cristina, na tentativa de poder gerar políticas, de poder implementar a agenda, né? O secretário-geral da ONU lançou um documento em setembro do ano passado, que se chama Nossa Agenda Comum, né? E esse documento do secretário-geral, em linhas, em grandes pinceladas, ele contém várias propostas para revitalizar o multilateralismo. Ele diz que o Covid é um sinal de alerta sobre a necessidade de que temos que trabalhar de uma maneira conjunta no mundo, né? E ele começa, então, com esse alerta no momento do documento, no momento de lançamento do documento, para reforçar a necessidade do sistema multilateral. Ele coloca como fator central, como pilar do documento, o reestabelecimento da noção de confiança, né? De confiança nas instituições, de confiança uns nos outros, e chega a falar mesmo da necessidade de refazermos os contratos sociais com base em direitos humanos, né? E a confiança sendo um fator fundamental para que a gente possa ter eficiência na consecução de políticas públicas. O documento também propõe que se procure medir a riqueza ou o lugar dos países do mundo, não só pelo indicador mais conhecido, que é o PIB, né, mas que a gente procure uma outra maneira de entregar e integrar nessa medida do que é realmente estar bem ou estar desenvolvido, outros fatores. Não estão explicitados exatamente quais, mas a ideia é de que nós não confiemos ou não nos apoiemos somente na ideia do PIB. O documento valoriza muito os jovens e o nosso compromisso com gerações futuras. É um documento que acentua essa ideia, inclusive tem propostas para a criação dentro da ONU de estruturas que possam se dedicar aos jovens e à participação dos jovens na tomada de decisões políticas. O documento critica o protecionismo. Ele, por certo, relembra a necessidade de cuidar do planeta e fala do acordo das linhas, menciona as linhas do Acordo de Paris. O documento também enfatiza a necessidade do desarmamento nuclear, né? O TNP, ao qual nós ingressamos, ele tem 3 pilares, né? O pilar de não se armar, o pilar de desarmar os armados, né? De haver uma redução dos arsenais nucleares, e tem o terceiro pilar, que é o da cooperação internacional, né? Para o uso da energia nuclear para fins pacíficos. Então, o secretário-geral, nesse documento, grifa a ideia do desarmamento nuclear, grifa a ideia também de um desarmamento de armas convencionais para os conflitos de armas convencionais, armas de conflito, assinala
a relação entre clima e segurança, e também a preocupação que, na hora de conflitos, tem de ser dada à situação de mulheres e meninas. Pede atenção aos temas do espaço exterior, né, que passa a entrar e a ser um tema cada vez mais presente. E também fala, o documento também fala do espaço digital e dos problemas que todos hoje temos, que vão do crime cibernético, da questão até onde podemos ir nas redes sociais, do combate à desinformação e também do uso positivo que ela tem. E e há um pedido também no documento, um apelo para que os países, como eu disse que o Brasil fez, todos se envolvam de maneira integral no sistema multilateral. Eu espero ter sido fiel às linhas básicas do documento na sua apresentação, e esse é o documento que o secretário-geral colocou na mesa, então, como uma maneira de revigorar o multilateralismo. Como foi a recepção desse documento? A recepção foi cautelosa. O documento foi recebido pelos países de uma maneira muito cuidadosa. Houve um primeiro movimento para que este documento fosse aceito. Em linguagem de ONU, seria dar as boas-vindas ao documento, welcome ao documento. E, por assim dizer, dar uma certa liberdade para que o sistema ONU, então, passasse a implementar a agenda comum. Esse movimento inicial não prosperou. Ele, depois de várias negociações, o documento, o que houve foi dadas boas-vindas ao documento, foi dadas boas-vindas à apresentação do documento. O documento foi pedido ao secretário-geral na comemoração dos 75 anos da ONU. Ele apresentou o documento. Então, os países, na Assembleia Geral, deram as boas-vindas à apresentação do documento, a que esse pedido tenha sido aceito, e também disseram que o documento seria uma base para discussões. Então, acredito que isso causa alguma surpresa a quem não está acompanhando o dia a dia do assunto, porque, afinal, o documento ele traz ideias ou valores que, entre nós, são mais ou menos reconhecidos como fundamentais e valiosos, né? E que desejamos implementar. Mas há aí um debate, sobre nem tanto os valores. O documento traz alguns conceitos novos, como bens globais comuns. Ele traz alguns conceitos que o próprio documento reconhece que não está ainda amadurecido ou num sistema multilateral, mas o documento
ele mesmo se define como um documento em que procura um multilateralismo em rede, networked multilateralism. E aí é que começa hoje, é nesse pé em que estamos hoje no debate desse documento na ONU. A questão não é tanto o que, mas como, né, fazer. E isso é muito importante para o Brasil. Isso envolve a questão da nossa soberania e é o como, justamente, que gerou a cautela dos países da ONU, na minha interpretação, em relação ao documento. O como e a proposta que está no como realizar é talvez melhor explicada se eu primeiro recorrer a um exemplo. Vejamos o que foi a Conferência do Rio. A Conferência do Rio foi uma grande conferência entre estados que, em 92, fizeram a Declaração do Rio e criaram um documento. E, de outro lado, com grande participação da sociedade civil, no Fórum da Sociedade Civil, criaram um segundo documento, chamado Carta da Terra. Esses dois documentos e essas duas negociações conviveram, e elas tratam de maneiras diferentes muitos temas, e às vezes de maneira muito coincidente. E houve, portanto, a participação de sociedade civil, do mundo acadêmico, e houve a participação dos estados. Afinal, a gente não pode esquecer que a ONU é uma organização de estados nacionais, né? Ela é composta, foi fundada e é composta por estados nacionais. Quando nós falamos desse multilateralismo em rede, nossa preocupação, e é uma preocupação brasileira, é que ele traz à mesa os atores não estatais para que eles participem da confecção de um único documento. E ele pede uma participação maior de empresas, acadêmicos, fala da participação de entes políticos subnacionais, no nosso caso seriam governos de estado e de municípios. Então, ele expande, por assim dizer, o número de participantes, ou propõe expandir o número de participantes na discussão de um único documento. E essa é uma questão que deve ser cuidadosamente examinada, né? Porque nós vamos colocar mais cadeiras na mesma mesa, né? E a nossa preocupação grande é: vamos, ao colocar tantas cadeiras na mesa, essas novas cadeiras, esses novos participantes, esses novos negociadores que estarão na mesa, eles fortalecem ou enfraquecem a nossa participação? Nós somos um país em desenvolvimento, né? Nós temos que cuidar para que o nosso lugar dentro do sistema, né, seja respeitado. Então, por mais vibrante que seja e aberta que seja nossa democracia, e nós ainda não somos um país com total desenvolvimento, uma sociedade civil, ou pelo menos, na minha visão, não há uma sociedade civil que esteja sempre presente na ONU. A sociedade civil que vai à ONU e que se apresenta, ela é uma sociedade civil de países do norte, em geral, ou financiada pelos países do norte. As grandes empresas que sentariam à mesa, para nós a pergunta é: quais são, né? Que empresa brasileira se qualificaria para sentar na mesa? E o método mesmo de negociação é que acaba com
muitos atores, havendo uma espécie de documentos que não são negociados por países palavra a palavra, como é próprio da diplomacia, mas se criam documentos que refletiriam, por assim dizer, um consenso, né? E há a preocupação de quem controla esse documento e quem controla esse consenso. Então, o documento gerou, entre os países em desenvolvimento, uma preocupação sobre o lugar dele, sobre o lugar que esses países em desenvolvimento teriam num novo e numa nova forma de multilateralismo. Tanto assim que a União Africana pediu, e a União Africana fez uma carta, o Brasil assinou uma outra carta com outros 10 países, em que a gente pede ao secretário-geral que então diga aquilo para que ele tem mandato e aquilo para que ele não tem mandato para fazer. E numa tentativa de termos clareza sobre como entregar essa mudança no multilateralismo. E essa é a situação do debate sobre o multilateralismo em que estamos hoje na ONU, dentro da Assembleia Geral. Aqui, minha visão é de que, como participantes nesse mundo multilateral, como um país que apostou em 75 anos, por 75 anos no sistema, né, o nosso envolvimento deve crescer, a gente deve procurar uma participação nesse sistema de influência, né, de realmente ter um lugar, ter o nosso lugar garantido à mesa. Né, e aqui eu comento, por exemplo, né, se hospedarmos no Brasil uma universidade da ONU em que nós mesmos, em que possamos produzir conhecimentos aqui, vindos do Sul, né, e que em questões que influenciam o debate multilateral tenham ideias que venham do Sul global, né, e representem qual é realmente o pensamento de um país como o Brasil e, em geral, de países em desenvolvimento, né, nós contribuiremos para o fortalecimento do multilateralismo. Mas, se o pensamento ou se as práticas multilaterais elas refletirem somente um ângulo ou somente um tipo de pensamento, haverá necessariamente um desengajamento e haverá realmente a continuação, talvez, dessa crise porque passa todo o sistema multilateral. Então, o nosso apelo é um apelo para que o Brasil participe com mais voz e possa participar e possa abrigar e estar mais enfronhado dentro do sistema ONU, mais representado dentro do secretariado, abrigando instituições e dando a nossa contribuição e, inclusive, de acordo com o que foi historicamente nossa participação e do qual é o nosso peso no mundo. Então, com isso, eu vou chegando ao meu ponto de conclusão, que é, sim, as políticas globais e inovadoras, essas políticas têm de ter uma participação que seja equânime. Ela tem que ter uma participação
de todos os estados, se é que vai haver adesão a elas. Elas precisam realmente ter raízes. E foi muito importante isso, porque isso está exatamente no início da nossa participação no mundo multilateral, quando nós mandamos nossa primeira delegação a uma conferência de tipo ONU, não havia ONU, né? E o chefe dessa delegação foi Rui Barbosa, né? E esse ilustre baiano chegou à conferência e notou que a conferência, sim, congregava muitos países, mas que havia realidades de poder que também influenciavam as negociações, né? E o Rui Barbosa, então, faz uma defesa veemente da igualdade soberana dos Estados dentro do sistema multilateral, né? E isso, até hoje, nos marca. Que é essa vontade de ver realmente no sistema multilateral o respeito a esse princípio de igualdade soberana. E eu acho que eu posso dizer, e eu aqui repito, um colega e amigo, o embaixador Henrique Cardim, que diz que, sim, o Rio Branco é, sem dúvida, o patrono da diplomacia brasileira, né? E o Cardim chama Rui Barbosa de o patrono da diplomacia multilateral brasileira, né? E não e é justamente por isso que o Brasil agora, em julho, quando ocupa a presidência do Conselho de Segurança, fará uma homenagem a Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, nós teremos um espaço cultural durante a nossa presidência para colocar em evidência algum aspecto do Brasil, algum aspecto histórico, algum aspecto presente, e nossa escolha foi a figura de Rui Barbosa. Estamos trabalhando numa exposição conjunta com a Fundação Casa Rui Barbosa, Itamaraty Fundação, né, para que logo na entrada da ONU, na entrada principal da ONU, né, haja uma explicação e haja uma celebração da figura de Rui Barbosa. Com isso, eu encerro a minha exposição e fico à disposição para quaisquer perguntas e para continuar o diálogo. Muito obrigado.